Olá, seja bem-vindo ao quarto Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Fernando Chad, eu sou professor aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na nossa atualidade. O quarto Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderada e para quem pretende estar aí em constante evolução. Para a palestra de hoje, nós convidamos o professor João Arthur Liso. O professor é graduado em administração pelo Unisalesiano, tem pós-graduação em Lato Sensu e gestão empresarial e marketing pelo Unisalesiano Embrap Lins e pós-graduação Lato Sensu em computação gráfica pelo Unisalesiano de Araçatuba. O professor é mestre em comunicação e cultura mediática e coordenador do curso de publicidade e propaganda e docente do Unisalesiano de Lins. Já atuou em diversas agências de propaganda e diversas empresas de Lins e região como consultor independente. Possui mais de 20 anos de atuação em publicidade e propaganda. O professor João vai falar sobre a utilização de inteligência artificial para a criação publicitária. Professor João, muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, professora. O prazer é todo meu em estar participando do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Um evento extremamente grandioso, onde nós temos mais de 40 países participando. É importante salientar que esse evento é um evento internacional e em 2023 nós tivemos mais de 600 mil interações, com o número de visitas de mais de 18 mil visitas nos dias que o evento aconteceu. Quero fazer um agradecimento especial para a professora Lilian, coordenadora do curso de publicidade, a toda a pró-reitoria, Padre Paulo, Padre João, professor André Ornelas, professora Wanda, Padre Paulo, que é coordenador da pastoral, todos os envolvidos na administração do Unisalesiano, que possibilitam um evento tão grandioso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização da inteligência artificial na criação publicitária. Nós vivemos o paradigma digital, então é importante nós iniciarmos a fala da criação publicitária e da inteligência artificial baseado nesse paradigma. Por quê? O paradigma digital, ele faz com que as empresas tenham quase que uma obrigatoriedade de estarem presentes no mercado digital. Então, hoje, praticamente, nós temos grandes players trabalhando no mercado de uma forma geral. Eles se utilizam aí das mídias sociais, se utilizam dos canais digitais para atingir o seu público-alvo. A inteligência artificial, ela acaba transformando a criação publicitária, trazendo inovação e eficiência para o nosso setor. No Brasil, diversas ferramentas de inteligência artificial estão sendo utilizadas para otimização de campanhas, personalização de conteúdos e até melhorar a segmentação de público-alvo. Então, a gente vai explorar um pouquinho do que está sendo utilizado na publicidade para facilitar a vida dos publicitários e estabelecer de uma forma mais consistente a relação de dialogismo entre empresa e consumidor. Então, o primeiro item que eu vou estar trabalhando é a questão da segmentação do público-alvo. Então, é papel de uma agência de publicidade, é papel do publicitário ter ou promover uma segmentação de mercado para conseguir, na verdade, estabelecer esse diálogo com o consumidor-alvo. Então, ferramentas como o Google Ads, como o Facebook Ads, utilizam algoritmos de inteligência artificial para analisar o comportamento de navegação, histórico de compras e interações nas redes sociais. Isso ajuda a criar
perfis extremamente detalhados dos consumidores, permitindo que as campanhas sejam direcionadas para os indivíduos mais relevantes. É importante salientar, Fernando, que nós temos níveis extremamente avançados em termos de detalhamento quando nós vamos fazer um tráfego pago. Eu trabalho no segmento imobiliário, na parte de construção civil, e hoje nós anunciamos para um nicho específico de mercado, onde dentro do Facebook Ads eu consigo trabalhar com 28 ou 29 níveis de parametrização para estabelecer uma relação de diálogo com esse consumidor. Então, as ferramentas como o Google, as ferramentas como o Facebook, como o próprio YouTube, tem níveis de parametrização que, na verdade, fazem com que aquele conteúdo seja direcionado para aquele perfil específico que nós esperamos. Então, hoje, uma agência, ela tem a possibilidade de estabelecer relações extremamente intimistas com o público-alvo. Então, é bacana citar como exemplo essa parte da imobiliária, da construtora, porque, primeiro, para você estar fazendo um anúncio para esse nicho, tem exigências legais. Então, a gente tem que cumprir aquilo que é exigência legal, até por uma questão de transparência. Segundo, eu tenho como direcionar para aquelas pessoas que estão com relacionamento sério, que ficaram noivas, pessoas que casaram recentemente. Eu tenho como segmentar por idade, eu tenho como segmentar por região. Então, eu consigo ter um alcance extremamente mais direcionado. Nós trabalhamos com lead especificamente para esse nicho de mercado. Então, quando eu trabalho com lead, eu tenho que aquele consumidor que tem uma propensão maior a adquirir o meu produto, o meu serviço. Não obstante a esse exemplo, vamos trabalhar com uma outra ponta, que é o segmento da área de saúde, os médicos. Então, eu tenho alguns clientes na agência que são médicos, e o próprio Conselho Regional de Medicina, ele tem algumas imposições técnicas. Então, nós trabalhamos muito com a parte de marketing de conteúdo e também o tráfego pago é feito, mas de uma forma extremamente direcionada para aquele público-alvo. Na área da política, por exemplo, quem está trabalhando com o tráfego pago agora tem várias implicações legais, até por uma questão de transparência e de prestação de conta para os órgãos competentes. E também você tem como estar direcionando, você tem como estar estabelecendo esse diálogo que eu iniciei explicando com o consumidor, com aquele público que é de interesse, né? Então, nós temos hoje a possibilidade de conversar diretamente com o nosso público. Eu acho que isso é o grande ganho que a agência e o segmento de publicidade tem, utilizando aí a inteligência artificial através dos algoritmos, principalmente para análise de comportamento de navegação, histórico de compras e até as interações em redes sociais. E personalizar também o conteúdo, né, professoras? Com certeza. Da comunicação, né? Exatamente, Fernando. É muito importante essa sua colocação, por quê? Porque, na verdade, a mídia offline, ela não deixou de existir. A mídia offline está cada vez mais forte, cada vez mais latente. E nós temos a mídia online. Dos meus 20, 25 anos de atuação no segmento de publicidade, eu vi a transformação das mídias e da própria área. Então, hoje nós temos que fazer a adequação dos conteúdos para serem otimizados nas plataformas. Então, eu tenho que criar uma peça base, essa peça base ela vai ser adequada aos diversos suportes. A linguagem para uma mídia impressa é uma, a linguagem para uma mídia digital é outra. Eu costumo dizer que hoje nós temos que passar uma mensagem de 5 segundos, não mais 30 segundos. Por quê? Porque é o tempo limite ali para o cara pular o anúncio. Então, eu tenho que ter esse gancho com 5 segundos.
Isso sem contar os formatos, Fernando. Então, Sim, eu tenho formatos diversos e eu tenho que fazer uma adequação até para poder conversar com cada público. Então, aquele cara que está no TikTok é um formato. O público que está no YouTube é outro formato. E a mídia impressa, a mídia offline, é um formato totalmente diferente. Então, nós temos que entender a evolução da mídia, nós temos que entender conceitos de convergência de mídia, do grande Henry Jenkins, nós temos que entender o conceito de hipermídia, transmídia, porque tudo isso faz parte do nosso cotidiano hoje. E a adequação do formato, ela está aí, porque os formatos, eles dialogam com perfis diferentes. Então, eu tenho um público que é extremamente mais dinâmico, mais rápido, que está lá no Instagram, no TikTok. Eu tenho um outro público que está lá no YouTube. Então, eu tenho todos os públicos ao mesmo tempo em todas as plataformas. Só que eu tenho também a possibilidade de segmentar mercado e estabelecer relações muito mais profundas com o meu público-alvo, com o meu target. Então, é importante que nós tenhamos essa visão de que a mídia está mudando, a mídia está evoluindo, e a inteligência artificial, do meu ponto de vista, ela não veio para tirar o cargo de ninguém, ela veio para somar, ela veio para agregar. E aí eu acabo direcionando o meu tempo para a gestão do negócio, para a gestão da agência, para o planejamento estratégico. E a inteligência artificial, ela está aí para quê? Não para fazer as coisas para nós, mas para servir como uma ferramenta a mais, uma disposição a mais, que vai agregar valor a quem trabalha com esse tipo de segmento. Não é? Sim, é interessante essa observação, professor, porque existe dos alunos essa preocupação, né, de que a inteligência possa vir trazer problemas assim com relação a emprego, né, tirar a possibilidade de você criar ou de você. Eu acho interessante essa colocação, né, de como. Eu assisti uma palestra do Washington Oliveto há algum tempo atrás. E ele é muito contundente no que tange a questão dessa substituição do ser humano pela inteligência artificial, pelos robôs, pelas automações, enfim. Nós temos algo que a inteligência artificial ela não conseguiu superar e eu acho que ela nem conseguirá. A inteligência artificial ela trabalha com algoritmos, ela trabalha com dados, ela trabalha com números. A nossa área, especificamente, não é tão lógica. Ao mesmo tempo que eu trabalho com dados, com pesquisa, que eu trabalho com personalização de conteúdo baseado nessa análise dessas informações, nem sempre eu sou previsível, nem sempre o publicitário ele é previsível, mas o publicitário ele tem a possibilidade de criar, ele tem a possibilidade de inovar, ele tem a possibilidade de ver aonde ninguém vê. Então eu acho que é algo a mais que nós temos para agregar valor ao que nós fazemos. Eu acho que a chave de tudo está aí. Então, nós não somos previsíveis. Nós somos explosão de pensamento. Nós somos pessoas que sonham, que idealizam aquilo que é melhor para os nossos consumidores. Então, desde um cliente pequeno, aquele cara que tem um trailer de lanche, a gente tem que sonhar junto com ele, porque ele pode ser um grande player no segmento, como um McDonald's, como um Burger King. Então, o cara ele nasce pequeno, mas a gente vai ajudar ele a sonhar, a pensar o negócio dele. Nós vamos pensar estrategicamente em formas de como esse consumidor nosso, no caso da agência, ele pode estar crescendo. Então, eu acho que a grande jogada é que nós não somos previsíveis. Nós somos uma explosão de pensamento, Fernando, e não tem como a gente ser travado por uma inteligência artificial.
Com certeza. E tem a questão emocional, né, que nós carregamos e também colocamos no trabalho, né? Os Exatamente. insights emocionais que a gente coloca ali na criatividade de Com uma certeza. produção, né? Então, isso que é uma coisa que a inteligência artificial, ela, ela pode até tentar copiar, mas Sim, é o sentimento, né? é o Então, sentimento. nós temos paixão por aquilo que nós fazemos. O publicitário bom é aquele publicitário que tem paixão por mídia, paixão por consumidores, paixão por empresas, paixão por aquilo que faz. E, com certeza, sentimento, emoção não pode ser copiado. É interessante, Fernando, porque nós trabalhamos com lógica. Existe lógica no nosso trabalho, porque toda campanha, ela sempre vai ter um start a partir do quê? A partir de um bom briefing, a partir de uma pesquisa, a partir de indicadores que são convertidos em informação, e essa informação vai pautar todo o nosso trabalho. Só que essa informação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar aquela persona. Opa, peraí, o meu público é esse. E aí Sim, entra o quê? Aí entra o comportamento do consumidor, aí entra a psicologia do consumo, aí entra todo o know-how, toda a expertise que a nossa área oferece para gerar conteúdo de qualidade e gerar conteúdo que estabeleça essas relações de diálogos. Então, a criação de conteúdo personalizado é essencial. Então, a gente pode estar utilizando aí ferramentas como Copy, aí hoje praticamente todas as ferramentas da Adobe também têm links com inteligência artificial que sim. vão viabilizar muito, vão ajudar muito o nosso trabalho. Eu sou certificado Adobe, Fernando, e tem uma coisa que os alunos sempre me perguntam, se eu faria uma certificação da Adobe hoje. Sim, com certeza, porque todo o aprendizado nunca é perdido. Mas o que nós estudávamos há 10 anos atrás, hoje você fica horrorizado, ou você fica sem saber até como aquilo é feito. Eu vou dar um exemplo, um recorte de uma imagem. Antigamente Sim, nós estudávamos em uma academia para ter uma validação acadêmica. Opa, peraí, como é que eu recorto essa imagem? Hoje você tem um clique, é um botão, remover fundo, é um botão, tratar a imagem, fora os outros plugins, as outras coisas sim, que é existem, verdade. o próprio Illustrator. Mas antigamente a ilustração vetorial, que era algo que era só para quem era artista, só para aquele cara que dominava uma prancheta, hoje você vai lá com prompt, desenhe um mascote com as características dos desenhos animados da Disney. A inteligência artificial vai processar e vai gerar um produto para você, que você pode utilizar ou alterar, ou personalizar ao seu jeito, de acordo com aquilo que aquele cliente ele precisa. Então, eu sempre vou trabalhar com o quê? Eu sempre vou trabalhar com ferramentas que visem cada vez mais personalizar os conteúdos. Então, você pega, por exemplo, existem ferramentas que geram textos publicitários personalizados. Também isso é outro ponto. Eu sou contra pegar aquele conteúdo gerado por um IA e utilizar ele na íntegra. Sim, Eu gosto da ideia de utilizar, por exemplo, um texto publicitário que foi gerado por algum IA e usar aquilo como insight para inspiração. E aí eu, enquanto profissional, vou estar reescrevendo, reeditando, para dar essa questão do sentimento, para dar a minha personalidade também, porque senão fica tudo muito robotizado. sim, é verdade. E aí fica mais complicado. Agora, se eu pensar em uma campanha de e-mail marketing, eu posso estar personalizando cada vez mais o tipo de mensagem, o conteúdo. Eu utilizo uma ferramenta chamada Nitro News, que você, na verdade, faz
disparos em massa, mas você consegue, na verdade, fazer filtros, você consegue também fazer a mesma parametrização que as demais ferramentas conseguem. E um conteúdo muito mais bonito de se ver, muito mais visual, muito mais interessante. Então, eu consigo, sim, criar conteúdo personalizado. Nesse sentido mais profundo de personalização de destinatário final, com base em interesse de compra, com base naquilo que o consumidor ele me traz em termos de interações, de histórico de pesquisa, de visualização daquele conteúdo, e também da parte de mídia. Opa, então peraí, eu tenho que ter uma linguagem mais adequada para esse tipo de público. Então, eu vou desde uma análise voltada para a ferramenta e para a parametrização que a ferramenta me permite, como também, opa, peraí, eu entendo que essa mídia, esse canal de comunicação, é um canal de comunicação que é voltado para esse público-alvo, e esse tipo de mídia é uma mídia mais rápida, mais dinâmica. Então, eu tenho que adequar toda a minha criação, todo o meu desenvolver de uma peça publicitária para aquela mídia, para aquele tipo de consumidor. E tudo isso, Fernando, quando você faz um tráfego pago, por exemplo, a ideia é que quando a gente faça um tráfego pago, não é fazer o tráfego e deixar ele ali. Eu vou fazer um tráfego de um mês e vou deixar, rodando, e no final eu vou ver. Não, você tem a possibilidade de estar fazendo uma análise de dados em tempo real. Então, dia a dia, você vai construindo esse conhecimento e vai, inclusive, tendo a possibilidade de alterar ali alguns detalhes técnicos para conseguir uma resposta melhor em termos de resultado. Fazendo o acompanhamento mesmo, né, professor? Exatamente. Que é a gestão da mídia social. Então, tem muita gente que fecha pacotes de social media e acha que é criar uma peça e postar aquela peça semanalmente. Não é isso, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer exatamente o acompanhamento. Então, opa, mas espera aí, eu estou fazendo uma ação de tráfego pago, de lead, ou de clique, ok. Diariamente, ou semanalmente, ou a cada 2, 3 dias, eu vou estar acompanhando para dar direcionamento. Não é simplesmente ir lá, jogar e esperar e falar, não, está feito. Até porque, se você pegar um business suite, no caso específico aí do Facebook, do grupo Meta, você tem níveis extremamente elevados de acompanhamento, de custo, de clique, de otimização, se você está no caminho certo, se você não está, opa, mas espera aí, você consegue mudar o rumo de alguma coisa, ele te dá também a questão da sazonalidade. Opa, peraí, tem muita gente investindo no teu segmento nesse período, então o valor que você estava acostumado a investir, às vezes não vai ser suficiente, porque tem outros concorrentes do mesmo nicho trabalhando ativamente naquele período específico. Então eu tenho que ser um analista, né? Eu tenho que analisar dados o tempo inteiro. Eu posso trabalhar com criação, eu posso trabalhar com copy, eu posso trabalhar com a gestão da mídia digital, mas eu tenho que estar o tempo inteiro monitorando, acompanhando, para ter essa possibilidade de alteração dos rumos de uma campanha. Então, os algoritmos me permitem isso, né, Fernando? Sim, verdade, professor. É muito interessante mesmo como toda essa dinâmica, né, ela passa por toda a agência, né, quer dizer, todo mundo, as pessoas que trabalham numa agência, elas têm que estar unidas ali nesse conhecimento, né, sabendo exatamente como trabalhar da melhor forma a comunicação em função da inteligência artificial, né? Com certeza. E até é interessante esse ponto que você colocou, que a agência hoje ela tem que estar em sintonia o tempo inteiro.
Existem algumas ferramentas de gestão de agência que você consegue, na verdade, estar estabelecendo essas relações de troca com todos os eixos. Então, do atendimento à criação, ao tráfego, à parte de mídia, todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem quando se trata daquele cliente. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter todas as informações, eu tenho que ter todo o arcabouço de informação para poder criar de uma forma direcionada. Então, a agência como um todo, ela tem que estar bem articulada, e existem ferramentas para isso, existem ferramentas para gestão de uma agência, para gestão do fluxo de uma agência, e o cara que trabalha com tráfego, o cara que trabalha no processo de criação, mesmo que nós tenhamos hoje recursos baseados em tecnologia e inteligência artificial, tudo nasce lá no atendimento. Então, o atendimento com um bom briefing é que vai subsidiar tudo. Então, eu não posso me esquecer disso nunca, porque um bom briefing é que vai direcionar tudo aquilo que eu vou fazer. Se tiver um briefing errado, se eu tiver dados errados, a conversão das informações serão equivocadas, e aí eu não vou acertar o meu público-alvo. Então, é interessante a gente ressaltar isso, porque muitas pessoas, elas acabam sempre me perguntando, a mídia convencional ou a mídia offline, ela acabou. Os modelos tradicionais de agência acabaram. Não acabou nada. Não acabou nada. Na verdade, nós temos uma mídia offline extremamente crescente, nós temos uma mídia online em ascensão, mas são mídias, são canais. Eu não posso me esquecer isso. E cada cliente tem seu público-alvo. Então, o jornal, o impresso, a revista impressa, ela está aí e ela tem o público-alvo. Então, eu tenho que ter um briefing para poder adequar a minha campanha. Eu me lembrei agora até de um outro estudo de caso muito interessante, que há alguns anos eu atendi uma rede de supermercados muito tradicional aqui na cidade de Lins, e algo me chamou muita atenção. E cada vez que nós postávamos alguma coisa no Facebook, especificamente, tinham muitos idosos curtindo e compartilhando. Eu falei, peraí, é algo curioso, mas é algo que porque eles tinham o quê? Eles tinham praticamente mídia em todos os canais. Nós estávamos em outdoor, nós estávamos em revistas, nós estávamos em jornais, nós estávamos no tabloide deles de oferta. Então, nós tínhamos múltiplos canais e nós implementamos as mídias sociais. Então, isso já há mais algum tempo. Então, o carro-chefe, Facebook, Instagram, na época, Twitter, e aí a gente começou a fazer as postagens. E toda vez que nós postávamos, nós víamos uma interação muito grande de pessoas da melhor idade, pessoas com mais idade. E aí chamou muita atenção que naquele nicho específico, naquele público-alvo específico, nós tínhamos uma tendência maior para o Facebook. Que legal, hein? Só que aí nós tivemos que fazer uma readequação da nossa linguagem, dos nossos canais, até por uma questão de otimização, né? Então, em função do público. De custo, de retorno de investimento, né? Para a gente poder o quê? Para a gente poder acertar no nosso público-alvo e para a gente se comunicar de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais dinâmica. Por isso que eu falo que hoje o cara que trabalha com publicidade, ele não pode deixar de estudar temas como a convergência de mídias, como a hipermídia, transmídia, cross-mídia, porque é tudo interligado. É tudo interligado. Então, mesmo que você trabalhe com uma mídia offline, um QR Code faz toda a diferença. É verdade. Faz toda a diferença. Então, são questões pontuais que a gente vai adequando para estar atendendo a maior diversidade de clientes e de consumidores aí possíveis. E a inteligência artificial também, ela permite a gente ter uma previsão de tendências.
Então, eu consigo, através, por exemplo, do Think White Google, ter uma ideia de insights do que está acontecendo nesse universo tecnológico, nesse universo de pesquisas do Google. O próprio Google disponibiliza isso. Então, são vários insights. É uma página de insights para quem é da área, para quem é apaixonado por esse nicho de mercado, por esse segmento. Opa, peraí, eu consigo ter uma previsão aí de algumas tendências daquilo que está acontecendo. Nós temos que ser estudiosos de mídia. Essa é a grande verdade, né, Fernando? Não dá para parar. Falar, não, eu sou do marketing digital. Ah, não, eu sou da mídia impressa. Não, nós temos que ser Tem que estudiosos de conhecer mídia. um pouquinho de tudo, né, professor? Exatamente. Então, a utilização da inteligência artificial na criação publicitária está transformando o nosso setor, tornando as campanhas cada vez mais eficazes e personalizadas. Então, com a capacidade de segmentar o público-alvo com precisão, criar conteúdo relevante, otimizar campanhas em tempo real, automatizar tarefas que até então eram repetitivas, prever tendências, a inteligência artificial está ajudando aí as empresas a alcançar melhores resultados e se destacar cada vez mais em um mercado que é extremamente competitivo. Então, nós temos que ficar atentos a isso, por quê? Porque nós hoje vivemos um paradigma digital, não tem como correr, não tem como fugir. Então, a gente está imerso a tudo isso, então a gente tem que estar estudando mídia o tempo inteiro. Ótimo, professor. Eu acho que eu já fiz algumas perguntas aqui durante a apresentação. Professor, gostaria de falar mais alguma coisa? Mais alguma Só para colocação? fazer mais um fechamento, Fernando, se Sim. você está no setor de publicidade, considere a integração aí, de ferramentas de inteligência artificial em suas estratégias, porque isso pode ser um grande diferencial competitivo. A era da publicidade orientada por dados já chegou e a inteligência artificial está na vanguarda dessa transformação. Então, a gente tem que estudar continuamente e estar em constante aperfeiçoamento, principalmente no entendimento da mídia. A mídia é o nosso instrumento de trabalho. A mídia é o canal que nós chegamos até o consumidor. Então, a gente tem que estudar o consumidor, a gente tem que estudar o que é tendência, a gente tem que se aprofundar cada vez mais em veículo de comunicação. Os veículos de comunicação, eles não são mais o mesmo. Então, você está vendo a rádio hoje, mas a rádio está com uma TV online, ela está já se adequando a um formato de podcast. A gente tem podcast, nós temos canais digitais. Então, hoje nós temos uma quantidade muito grande, uma diversidade de canais que até então nós não tínhamos. E faz parte da expertise do publicitário ter esse entendimento de mídia. A mídia é o nosso instrumento de trabalho. Nós podemos, sim, utilizar a inteligência artificial para auxiliar o nosso processo criativo, para auxiliar na tomada de decisões. Então, hoje nós temos a possibilidade de fazer muito, e isso faz com que nós possamos tornar as empresas cada vez mais competitivas. Eu costumo dizer que um bom publicitário, ele tem o toque de Midas. O bom publicitário, ele tem a capacidade de tocar em um negócio e transformar aquilo em ouro, desde que ele tenha conhecimento, know-how, e que ele saiba ter um pensamento crítico, reflexivo, e que ele seja extremamente estratégico. E a inteligência artificial, ela está aí para auxiliar em todo esse processo. E a gente não pode temer a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela existe para nos auxiliar. É uma das áreas que foram mais beneficiadas pela inteligência artificial. É uma das áreas que foram mais... acho que nós tivemos uma quantidade de recursos extremamente grandiosa no sentido de integração com ferramentas que nós já usávamos. Citei a Adobe, mas a Adobe mesmo, se você trabalhasse há
20 anos atrás, você pega aí mais um InDesign, que é uma evolução até do PageMaker. Hoje, a quantidade de recursos que existe na ferramenta é inacreditável. Coisas que antes nós fazíamos na cara, na coragem. Hoje nós temos recursos que facilitam muito uma diagramação, que facilitam muito o desenvolvimento de uma campanha através de insights, através de projeções, que há 20 anos atrás nós não tínhamos. Só que a gente tem que adequar o nosso conteúdo. Se você pegar um After Effects, se você pegar um Premiere, a quantidade de recursos que existe hoje é uma coisa inacreditável. Sim, é verdade, professor. Então, a gente não consegue nem aprender 100% do programa, né? Mesmo trabalhando anos e anos. Com certeza. Difícil, né? Eu assisti um preview da Adobe Firefly Video, e eles mostram aí que eles estão em desenvolvimento dessa vertente da Adobe para o desenvolvimento de projetos audiovisuais. É uma coisa inacreditável, cara. Mas na verdade você faz os takes e você tem a possibilidade de fazer o upload desses arquivos e a própria IA, ela faz as correções, faz as adequações. Nossa, e você depois só vai mexendo os detalhezinhos. Então tudo isso ajuda muito, né? Nossa, é um caminho que a gente não pode fugir, né, professor? Sim, com certeza. Tem um outro exemplo que é o FreePic, mas o FreePic, que é muito utilizado aí no universo acadêmico, de criação, né? Sim. Hoje tem uma vertente lá, gerar imagem por IA. É verdade. Se o prompt, ele já vai listar aí algumas possibilidades. Então, as ferramentas existem, elas estão aí, e a gente tem que se beneficiar. Então, elas existem para nos auxiliar. Então, basicamente era isso, Fernando. Eu quero agradecer demais aí ao convite da professora Lilian, mais uma vez, e eu espero que todos os acadêmicos, todos os apaixonados por inovação, por tecnologia, estejam curtindo aí o nosso congresso, que é um congresso internacional que dá direito a uma certificação de peso para quem participa, e além disso nós temos as NFTs, também que o aluno pode estar adquirindo. Então, é uma plataforma cheia de inovação, uma plataforma cheia de novidade, que nesse evento conta com mais de 400 palestras, ou próximo a 400 palestras. Então, eu agradeço demais e espero que você que está assistindo essa palestra tenha gostado desse conteúdo. Desejo um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fernando, foi um prazer enorme poder falar com você, meu grande amigo. Prazer é meu, professor. Em breve nós possamos tomar um café, se Deus quiser. Sim. Obrigado, professor, pela sua valiosa explicação. Tenho certeza que esse momento foi de grande valia para os nossos participantes e que vai agregar muito aí nas vidas pessoais e profissionais de todos os alunos. Em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação. Muito obrigado.